Muito boa tarde, a gente está começando aqui mais um Carreira em Destaque, o programa que vai ao ar toda terça-feira, às 2h30 da tarde, aqui pelo LinkedIn, ao vivo, a gente entrevistando as pessoas que entendem de carreira, que falam sobre o futuro aí do mercado de trabalho. E hoje o nosso tema é o que muda na carreira dos jovens pós-Covid-19. O que será que eles ainda vão querer ir para o home office? Será que as relações de trabalho vão ser as mesmas depois da gente passar por tudo que a gente está passando hoje? Bom, enfim, para responder essa e muitas outras questões interessantes, nós chamamos o Michel Alcoforado. Ele é antropólogo, ele é o sócio fundador da Consumoteca, que é uma consultoria especializada em comportamento dos brasileiros. Tudo bom, Michel? Tudo bom, Estela. Queria agradecer demais ao convite e também estou muito feliz de estar por aqui para a gente bater esse papo. Então, bom, eu acho que a gente pode começar o nosso papo contando. A gente deu uma pesquisa para vocês entenderem no Valor há poucos dias sobre um levantamento que a Consumoteca fez com 2.000 pessoas em todas as partes do Brasil, de diferentes gerações, e essa pesquisa trouxe esse dado: 73% dos jovens não querem voltar depois da pandemia para o home office tempo integral. Michel, isso mostra que existe uma mudança de comportamento vindo por aí. Por que será que esse desencanto aí com o trabalho remoto? Estela, tem um negócio que é fundamental, que a vida da gente é mais ou menos assim. Tudo que a gente quer muito, depois que consegue, a gente vê que não é aquela maravilha toda que a gente imaginava. E o home office é ele tem um desses pontos, né? Todo mundo estava muito preocupado, né? Que home office era uma demanda super importante dos jovens, era até pacote de benefício de várias empresas, né? Tinha aquele jogo, olha, te dou 2 dias de home office, 1 dia de home office. E agora, quando todo mundo é obrigado a fazer o home office, as pessoas começam a ter saudade do dia a dia do trabalho. Por quê? Porque o trabalho é muito mais só do que a tarefa que você tem no seu computador. Ele é um contexto de ação. As conversas que você tem no cafezinho, o cigarro que você fuma lá embaixo com o amigo, o encontro na copa, no elevador, a dinâmica da sua própria mesa que você tem lá, a sua seca-pimenteira, seu nome, a foto do seu marido, dos seus filhos, determinam, de certa forma, um contexto que propicia o trabalho. E as pessoas estão com saudade disso. Elas estão com saudade desse ambiente que condicionava uma dinâmica específica para trabalhar. Então, home office eu acho que ele veio para ficar, mas vai ter dia onde ele vai fazer sentido e vai ter dia que todo mundo vai querer voltar para a firma. Eu acho que para o jovem, né, que é tão ligado a essa questão digital, não foi uma questão de se acostumar aos meios que a gente foi obrigado a usar agora para trabalhar, mas acho que é uma questão muito mais ligada a essa questão social mesmo, né, de como você vai conviver com as pessoas do trabalho, de onde você vai trocar ideias, e o fato de estar confinado em casa, que é um home office com todo mundo junto, é um home office muito diferente, né? É duro. Esse home office está sendo duro para boa parte dos jovens. Sobretudo porque a gente não pode esquecer aqui 2 fatores básicos, né? Primeiro, que quando a gente tinha aquela vida onde podia ir para a rua, a vida da gente estava separada em caixinhas. E nessa caixinha você podia assumir uma nova identidade. O que você era em casa não era o que você era no trabalho e não era o que você era no lazer. E quase como cada espaço ajudava você a se livrar e descansar um pouco daquela outra identidade. Como assim? Você que é mãe, ou que é mulher, ou que é pai, e por aí vai, na hora que você ia para o trabalho, você descansava do peso de ser pai e virava profissional. E quando você voltava para casa, você descansava da vida do trabalho e virava pai. O que acontece agora é que você só tem um contexto, você tem que ser tudo ao mesmo tempo e tudo junto e misturado. Você tem que ser pai ao mesmo tempo que é profissional, ao mesmo tempo que é marido ou mulher e ao mesmo tempo que está tendo que lidar com as questões da casa. Tudo no mesmo jogo. E tem um outro ponto também que a gente não pode esquecer, é que para esses jovens, a tal da quarentena impactou a vida deles no momento de descoberta do eu. Todo mundo sabe que o começo da vida profissional é um momento importante na consolidação da nossa própria identidade. E sair de casa e ir para o trabalho é a chance que todo mundo tem de inventar um novo eu, longe da família. É o primeiro break que a gente tem com a identidade clássica que a família coloca para a gente, que a gente vai entendendo de maneira mais clara, porque são outras demandas da gente. E agora, preso dentro de casa, eles não só estão diante da vigília do trabalho, porque o trabalho, óbvio, ali te cobra uma relação
vigiada, de certa forma, né? Mas também estão com o peso da vigília dos pais. Tudo no mesmo espaço. E pais que não foram treinados na lógica do home office. Então demoram a entender o que é o home office. A mãe acha que só porque você está em casa, você tem que almoçar com a família, na hora que todo mundo está almoçando. Mesmo que você tenha uma reunião num call que foi marcado. A mãe acha que, por exemplo, só porque antes você saía do trabalho por volta das 7 horas ou das 6 horas, você tem que parar as calls todas às 6 horas ou às 7 horas. Ou a mãe também acha que a gente tem ali um desafio maior ainda, que é o desafio de ter que dividir as tarefas da casa. E ela não entende que não dá para lavar a louça ou ajudar na louça do almoço na mesma hora que todo mundo. Então, essa vigília, aliado a um aprisionamento mesmo no espaço, que é qual é o lugar do meu trabalho dentro da minha casa, eu acho que é um dos principais desafios que esses jovens estão enfrentando agora. E a pesquisa de vocês também mostrava uma coisa interessante, que muita gente, na verdade, está fazendo muita coisa pela primeira vez, né? Não importa se você, de qual geração você é. E uma coisa que até os jovens estão tendo que aprender é lidar com essa relação remota, né? Que é mais do que você usar o equipamento, até é você, como você vai gerenciar uma equipe, né? Quem já está um pouquinho mais adiante na carreira, os jovens dos 30 e poucos anos, essas lições aí, o que você acha que vai mudar no jeito de trabalhar depois do que a gente está aprendendo agora? Olha, em termos, as mudanças são muitas, né? Mas a gente pode elencar aqui algumas delas. E falo isso porque ainda me chama muito a atenção que há vários líderes no mercado brasileiro ainda acreditando que depois que a gente voltar para o escritório vai ser mais ou menos do jeito que era. Adianto que não é, e acho bom a gente já começar a se acostumar, porque dá tempo de se preparar para essa retomada de um jeito mais planejado. Por que falo isso? Falo isso porque pandemias não têm data para começar e elas também não têm dia onde, por um decreto do governo ou de quem quer que seja, a gente automaticamente volta a viver a vida do jeito que vivia. Quando a gente observa o processo de retomada dos países que já estão saindo da quarentena, a vida não volta a ser como era normal. Pra vocês terem uma ideia, hoje mesmo Portugal está na fase 1 do relaxamento e o governo português está tendo que ligar para as pessoas para estimular elas a irem para a rua, porque as pessoas não querem ir para a rua. E aí, no mundo do trabalho, quais são os principais impactos que a gente vê? Primeiro ponto é uma redefinição do espaço de trabalho. Na China, já vem se falando muito do 6 Feet Office, que é um modelo novo de espaçamento entre as mesas, onde a gente consiga resguardar a distância. Você vê também uma preocupação muito forte com os sistemas de ventilação dos prédios. A Faria Lima, né, os grandes prédios corporativos no Brasil, sempre apostaram agora nesse modelo novo que não tem janela. Nessa hora, o ar-condicionado precisa dar conta de mais testes do que só a temperatura. Então, precisamos levar em consideração também a qualidade desse ar que está sendo condicionado e respirado. Um outro ponto importante, a gente vê como uma tendência grande, a ideia do Open Office, né? Os escritórios completamente abertos, que permitissem trocas entre a equipe e a gente tivesse um fluxo grande garantido ali no espaço. O que acontece agora nesse momento é que o Open Office pode ser um problema em termos de transmissão desse vírus entre aqueles que já foram imunizados ou que não foram ainda. Um outro elemento importantíssimo ainda, que eu acho que é decisivo, é o fim do latifúndio. Toda vez que você contratava alguém, o colaborador ganhava um latifúndio, que era a mesa dele. E essa mesa tinha o nome dele, o computador dele, ele colocava lá plantas, colocava lá os livros dele, colocava lá e ele só se livrava daquele latifúndio no dia que ele ia embora. Ou porque conseguiu um outro emprego, ou porque mudou mesmo. E a gente vai vendo agora que esse latifúndio não pode mais. Não pode por quê? Não pode porque a aglomeração de coisas em cima da tua mesa pode ser um propagador da doença. Então, os escritórios ficam mais minimalistas. E na relação entre líderes e liderados, só para pontuar aqui uma questão que a gente pode continuar desenvolvendo, eu acho que a gente começa a valorizar mais os acordos e menos as horas. Antes, né, o mundo que está todo mundo com saudade, não estava fácil, não, estava sofrido. Os casos de burnout e estresse eram gigantescos. Eram por quê? Porque a gente achava que o trabalho estava invadindo a nossa vida.
Então, vem a quarentena, o trabalho invade mesmo, realmente, a nossa vida, a gente perde completamente esse jogo, e aí os acordos transparentes e os vínculos de confiança entre as empresas e os trabalhadores, os colaboradores, eu acho que é um caminho muito importante para a gente pensar daqui para agora. As mudanças são muitas, mas eu só quis trazer aqui alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente já começar a prestar atenção. Eu acho que esse ponto, o trabalho invadiu a nossa vida, a nossa casa. Essa linha aí desse equilíbrio, né, ficou um pouco desbalanceado. E eu acho que, como até mostra aí, né, o seu estudo, as pessoas não só tiveram o trabalho entrando na sua casa, como tiveram que dividir seus equipamentos pessoais com o trabalho, né? É uma coisa que aparece aí como uma coisa que incomodou muita gente. Então, você tinha os aplicativos que eram só seus, você tinha várias coisas assim, e de repente você tem que emprestar aquilo para a sua empresa e não ganha nada em troca, né? Eu brinco sempre que a gente queria home office, mas o problema é que virou office home, né? Eu não sei vocês, mas eu levanto da minha cama, sento nessa cadeira, levanto dessa cadeira, deito na cama. E amanhã vai ser decretado feriado e pouco importa para mim, né? Eu tenho reuniões amanhã marcadas, que serão mantidas. Então, dentro desse processo todo, as questões, essa distinção entre aquilo que era do trabalho com aquilo que era da família, se perde. Se perde por quê? Se perde porque a gente começa a usar ferramentas que eram tipicamente do mundo da casa, das relações pessoais, dentro das relações profissionais. Desde o papel que você usa para fazer a anotação, a cadeira que você senta, ao computador que você usa para trabalhar, até mesmo os aplicativos dentro do seu próprio celular. O WhatsApp, você tendo celular corporativo ou não, é hoje o principal canal de comunicação de qualquer equipe. E como é que ficam as intermediações da segurança do trabalho, né? E aí, tanto da segurança do trabalho, da segurança mental desse trabalhador, mas mesmo das regras de privacidade e transparência das empresas, nesse momento onde há um território que não está sendo controlado por elas, né? A gente vê uma reclamação muito forte, sobretudo entre os mais jovens, do uso de aplicativos que eram muito do seu dia a dia, como o WhatsApp, ou mesmo aplicativos de organização da vida pessoal, como o Google Task, o Google Keep, ou aplicativos de produtividade mesmo, que usavam para si, agora sendo dominados por completo pelo trabalho. Eu acho que a Covid e o novo coronavírus, essa pandemia junto com a quarentena, veio de uma vez por todas ensinar para a gente que aquela fricção que não estava dando muito certo entre vida pessoal e vida do trabalho vai se esfacelar de uma vez por todas. Isso pode dar problema. Pode dar problema por quê? Porque o discurso da produtividade excessiva, ele ocupa um espaço ainda maior na nossa vida. E não há saúde mental que aguente a gente achar que pode produzir 7 dias por semana, de 9, 20, 12 horas por dia, incessantemente, como se não houvesse amanhã. Um outro ponto também, sobretudo em trabalhos criativos, né? E a criatividade sempre foi vista nos últimos tempos como uma soft skill muito bem lembrada pelos empregadores, né, pelos departamentos de RH como um elemento valorizado. Para ter criatividade, você precisa pensar em outras coisas, consumir outras referências, dominar outros assuntos. E numa vida onde você só deita na cama e senta na cadeira do trabalho, você não vai ter mais espaço para isso. Como a gente vai estabelecer vínculos de construção, de pertencimento mesmo, né, de explosão dessa criatividade com o nosso time? Agora, eu acho também que a grande confusão aí é como é que você, nesse mundo da pandemia e da quarentena e do office home, a gente possibilita a criação de vínculos de pertencimento com seu time que não estão posto mais no crachá que ele passa todo dia de manhã. Ou no ritual de happy hour que vocês faziam toda sexta-feira a cada 15 dias, sei lá. Esse é um processo importante porque o pertencimento agora dentro de casa, como ele se faz através de objetos que já são próprios do trabalhador, do colaborador, a gente não pode roubar a vida dele inteira. Eu tenho que fortalecer só o vínculo com parte da identidade dele, que é a identidade de colaborador. Então, como é que eu estabeleço esses novos limites? Que não são mais iguais aos velhos, Estela. Muitas empresas estão querendo só transpor a vida de antigamente para a vida digital. É muito mais complexo do que isso. O que a gente precisa é estabelecer novos acordos que sejam bons para todo mundo.
transpor a vida que vocês tinham no offline para o digital é remenda, não vai funcionar, porque as pessoas vão se sentir exploradas, né? Como elas já estão se sentindo. Meu Deus, dominaram meu WhatsApp, meu Deus, dominaram meu computador, meu Deus, eu agora que compro papel, pago a tinta da minha impressora, eu compro a minha própria lapiseira, meu próprio grafite e estou pagando minha própria luz e minha própria internet. Então, o caminho desses novos limites eu acho que é um ponto fundamental. E eu acho que um caminho para se aproximar desse colaborador que está em casa, do funcionário que está em casa, que está justamente emprestando essas coisas, cabe ao gestor que está do lado de fora estabelecer um novo tipo de liderança, onde você tem que estabelecer um novo tipo de confiança nesse momento, porque se você não confiar que o trabalhador está fazendo, que as horas estão sendo cumpridas, como é que você vai usar novas medidas, né, desse trabalho? Eu brinco que se alguém te oferecer agora um cargo de gestor ou de líder, pensa 2 vezes se você vai querer aceitar. Por quê? Porque o trabalho ficou mais difícil. Já um dos desafios muito grandes, né, que a gente via no mundo corporativo era o exercício da liderança. Essa é uma questão que já deu cursos em todas as principais universidades do mundo e era um tema que perturbava qualquer líder, qualquer gerente, qualquer coordenador, diretor ou presidente de qualquer empresa. A questão agora é que as habilidades de gestão de pessoas se transformam ainda mais no skills necessário para esses novos líderes, sobretudo no que tange no alinhamento às diretrizes da empresa e no alinhamento também na questão motivacional, porque agora você não está disputando só mais com um cafezinho, né? Você está disputando com um cafezinho, com a cama, com o Netflix, com o video show, com a televisão, com o filho que chama, com a mulher que pede, com todo mundo que demanda da tua vida. Então, o teu time precisa estar muito alinhado às diretrizes da organização e os objetivos que você compartilha com a organização, e também muito alinhado em termos de motivação, para continuar fazendo sentido para ele. Porque o caminho, em momentos como esse de crise, é a gente só pensar no dinheiro. E a gente já sabe, quando está falando de gestão de equipe, que dinheiro só não motiva ninguém, motiva só por um período muito pequenininho. Então, essas novas skills aqui, eu acho que primeiro, a vulnerabilidade é um ponto super importante. Eu acho que é o momento que o líder tem que chegar e dizer, olha, também estou aprendendo. Não sei, vamos pensar aqui juntos o limite. Eu acho que a coisa de ouvir é super importante e gerenciar questões pessoais, né? Porque está tudo junto e misturado nesse momento ainda. Olha, a gente já está recebendo aqui, Michel, algumas perguntas e eu vou começar a dividir aqui para a gente poder compartilhar aí com o pessoal. Bom, tem alguém que fala o seguinte: o maior desafio para mim, que estou ali afastado, trabalhando no home office, é o foco. Como é que eu faço? Os afazeres pessoais são grandes, eles tomam boa parte do tempo, e como é que a gente faz para melhorar esse foco? O ponto importante, Stella, que a gente tem visto muito, é a valorização. A ideia de que você está no ambiente de trabalho, ou que você está no momento do mood do trabalho. É engraçado porque esses rituais antes estavam postos por deslocamentos de espaço. Então, você saía da sua casa, pegava seu carro ou o transporte público, ia até a firma, passava o crachá, vestia a carapuça de colaborador e lá você dava conta do trabalho até a hora que você passava o crachá de volta para casa. Agora não tem mais isso. E aí é um erro absurdo se a gente começar a se valer dos mesmos rituais que achava que usava antes para começar a usar agora. O meu ponto fundamental é que quais são os novos rituais onde você marca para você que você está trabalhando? Todo mundo que já trabalhou em casa já sabe mais ou menos isso. Me lembro sempre da escritora Fernanda Young. Ela tinha uma luz que ela acendia na porta para os filhos, dizendo, olha, quando a mamãe acender essa luz aqui, não me interrompam. Então a família sabia em que momento que ela estava trabalhando. Um outro momento importante, que vários profissionais estão trazendo também, tem gente que estabelece logo de manhã, no dia anterior, que tarefas são essas que você precisa dar conta no próximo dia. Que acordo que você faz com você mesmo. Há também vários profissionais que já começam a trazer quase como se fosse o começo mesmo do dia a dia. Então um acende um incenso, outro põe a mesma música X, o outro marca, arrumando a mesa na hora que senta. Quais são os pequenos rituais que você comunica para você e para sua casa,
que você está no mood de trabalho. Você não está no mood de conversa, pode estar, sei lá, a pia cheia de louça, que você não vai poder largar nada para poder resolver esse dilema. Eu acho que essa questão do ritual é muito importante, até com, você falou, o ritual com o seu próprio chefe, né? Aqui tem alguém, o grupo de mulheres de negócios fala o seguinte, que agora eles querem, o chefe fica full time em casa, né, na tua casa, e não é, isso era uma opção, e agora não é uma opção, né? Ele realmente está com você. Ele está, e sem a barreira que você podia ter antes, que era uma barreira clássica dentro dos times do mundo do trabalho, né? Que a gente valorizava muito profissional, que separava bem vida profissional de vida pessoal, né? Que sabia fazer essa distinção. E essa distinção, que era uma busca aí incessante, agora se perdeu, porque a sua vida profissional está dentro da sua vida pessoal. Então, e as mulheres, coitadas, elas vêm sofrendo muito mais por conta desse vocabulário machista, que faz parte da nossa percepção de família e sociedade, elas vêm sofrendo muito mais com isso, porque ainda cabe a elas a ajuda no homeschooling, né? A gente viu isso com muita clareza. No final do dia, o cuidado com os filhos ainda está no colo de muitas mulheres. Agora, dentro da quarentena e com o fim da terceirização do trabalho, boa parte dos trabalhos domésticos ainda está no colo delas. Os maridos são bem preguiçosos. E elas ainda estão com o dilema profissional posto, com o mesmo jeito. Na vida acadêmica, né, já tem vários dados mostrando que a produção de artigo dos homens durante a quarentena aumenta e das mulheres cai. E no mundo corporativo, eu não tenho dúvida que o processo está mais ou menos parecido também. Então, estabelecimento desses novos acordos dentro da própria casa é um ponto decisivo para a gente conseguir fazer esses acordos com os nossos chefes. E o chefe também entender que as interferências pessoais vão acontecer. Teu filho pode passar, o outro vai chorar, a porta vai ser aberta, e isso faz parte, né? Semana passada conversava com uma executiva e ela me contando que conseguiu 15 minutos na agenda do CEO, que está desesperado fazendo a organização se adaptar a esse novo momento, e nesse novo jogo, o filho dela, numa reunião ultra mega importante de 15 minutos, a filha entra chorando, desesperada, porque não conseguiu conectar no canal do Netflix. E ela ficou lá, não sabia se fazia apresentação, se atendia a filha. E isso são acordos, eu acho que todo mundo precisa ter, né? Para entender qual é o melhor caminho agora. Pensar essa nova etiqueta, eu acho que é um ponto fundamental. Etiqueta antigamente era, olha, corte seu cabelo, faça sua barba, ou usa o dress code esperado para a sua função. Agora a etiqueta tem outra ideia, né? O que é etiqueta agora? Isso é acordo. Acordo que o liderado faz com o líder e o líder faz com o liderado. Porque ninguém precisa estar fantasiado na frente da câmera do mesmo jeito que estava no escritório. Mas qual é a roupa agora esperada, né? Será que a gente precisa estar maquiado? Será que a gente precisa estar com a mesma roupa, né? Que roupa é essa? Semanas atrás, me lembro que logo no começo da quarentena, teve uma sessão no STF e o Marco Aurélio, o ministro, não estava com a toga, ele estava com uma camisa polo. Disseram, não pode, né? E ele foi lá, botou agora de terninho dele, ele tá igual os outros, de terninho de toga, dentro de casa. Mas esse é o acordo que fizeram. Agora, quais são os acordos que você vai fazer no teu time? Eu acho que é um ponto importante. Eu acho que é acordo para tudo, né? Para o dress code, para a hora, para o momento de falar. E aqui tem alguém falando, olha, o Jurandir falou, o Jurandir Nogueira fala assim, você também tem que dividir o seu hardware com seus filhos, né? O equipamento que você tem em casa, é isso que você estava falando, o filho entra, ele pede, e fora que você tem equipamento que você divide com a sua família, muitas vezes não é seu, né? Então, assim, todas essas questões novas também estão nos treinando para ter novas habilidades de lidar com essas questões. Sim, e uma questão interessante, Estela, não sei se você viu, saiu uma matéria bem legal na Folha de São Paulo, no domingo, mostrando o grau de alfabetização digital dos brasileiros, por classe. Era legal porque era por classe. E foi interessante ver que, apesar da digitalização bastante forte no Brasil, 20% dos brasileiros nunca entraram na internet. São 42 milhões de pessoas que nunca entraram na internet. E boa parte dos brasileiros, inclusive na classe A ou nas classes A e B, só tinham um celular dentro de casa. Não tinham um computador. E o computador que às vezes tinham precisava ser dividido com a família. Compartilhado. Isso, compartilhado. Nesse ponto, o que acontece é que é um papel da organização entender como é que eu consigo garantir minimamente
essa transposição desse escritório para dentro de casa. Ah, eu não tinha... Vamos mandar o computador desktop para casa do fulano? Talvez tenha que mandar. Né? Ah, como é que fulano não tinha uma internet boa? Como é que a gente faz para ele ter? O rol de acordos que a organização faz com os seus funcionários, o básico para você trabalhar que precisa ser garantido, precisa ser também repensado. E, inclusive, na organização do tempo. Às vezes, é melhor a gente ter uma rotina de trabalho que funciona de tarde até mais tarde para o colaborador, porque de manhã ele precisa auxiliar minimamente a filha de 6, 7 anos a dar conta do homeschooling. Como é que os horários, né? Então, eu acho que é menos drive da organização do topo, definindo quais são as novas políticas, e mais o gerente com um papel decisivo, refazendo e reassumindo esses acordos para conseguir garantir as entregas do time. A organização ouvindo a demanda de quem está trabalhando também, né? Não ao contrário, impondo aquele horário. Isso tem acontecido muito problema, né, Miguel? Michel, na relação, por exemplo, à escola, né? Como as pessoas estão aprendendo, ensino à distância, né? Você ter horários fixos. Um dilema da escola está sendo seríssimo, né? A gente fez uma pesquisa também falando desse processo de EAD, né? Como é que o homeschooling assumiu essa nova cara durante a quarentena. E os jovens odeiam, né? Odeiam o homeschooling. Odeiam. Se eu não me engano, 73% dos jovens querem voltar para a escola, o que parece um contrassenso. Porque no começo eles gostaram a beça, eles falaram, meu Deus, vai ser ótimo, não preciso ir para a escola. Mas eles entenderam que não ir para a escola é não encontrar os amigos, só encontrar adultos, esses adultos são seus pais. Você ficar restrito ao espaço da casa, não pode sair para passear, não é férias, é homeschooling, né? E mais ali um problema grande que a gente viu é que eles lidam com professores que são de outras gerações e estão só fazendo a transposição da aulinha da sala de aula para as plataformas digitais. E-mail é mensagem. Se muda o meio, precisa mudar a mensagem. Isso é para liderado, isso é para professor. Se o jogo muda, a relação precisa mudar, a troca muda. Então, essa questão dos horários, dos acordos, precisam, da etiqueta do mundo do trabalho, precisa ganhar um novo tom para poder dar certo, do mesmo jeito que davam. Aqui a Maria Costa, ela fala o seguinte, é necessário que a gente desenvolva essa habilidade, que é fazer uma melhor gestão do tempo. Eu acho que o tempo hoje é tudo, né? O tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem nessa nova vida aí da quarentena e no futuro do trabalho, imagina, né? Porque nós vamos viver daqui a pouco. Tempo já era dinheiro desde a Revolução Industrial e nesse momento ele vira dinheiro e acordos. Acordos que você faz com o teu empregador, com o teu líder, e acordos que você faz consigo mesmo. Porque nesse momento de quarentena, onde você foi jogado dentro de casa, é muito fácil ser engolido pelo trabalho. Como é muito fácil ser engolido pelos afazeres da casa. Então, esses acordos diários, você sair de manhã e entender, olha, eu preciso hoje dar conta de tais coisas. E essas coisas não podem ficar para amanhã, é decisivo, assim. Então, foco é uma dimensão importantíssima, né? Tirar as notificações. Se você fica preso nesse monte de notificação do Twitter que aparece aqui, do jornal de notícias, do site de notícias que você mais segue, do WhatsApp, sei lá, do presidente da República, todo esse monte de notificações que vão aparecendo aqui na nossa tela do desktop precisam ser tiradas, porque isso é igual os amigos que aparecem lá no trabalho toda hora te cutucando por trás e não deixam você trabalhar. A gente precisa dar conta de entender como esse novo jogo, onde o foco e o compromisso com o tempo se impõem como regra. E isso é uma adaptação para todo mundo, tá? E tem uma fase de adaptação também. E a gente vai conseguir dar conta. É só entender que o meio mudou e que a gente também precisa virar outra coisa, mas a gente já se adaptou em coisa muito pior, a gente vai dar conta disso também. Agora, uma outra habilidade, né, que vocês citam também no estudo, que eu acho que é legal falar, que é o seguinte, não é, além de tudo, você tem que desenvolver a sua maturidade emocional, né? Falam tanto de quociente emocional, eu acho que agora é o momento em que está todo mundo com isso aí à prova, porque você está mais nervoso, está mais responsivo, né? Como é que você acha que essa maturidade emocional que a gente está tendo que desenvolver na raça aí hoje vai valer para o futuro aí, do futuro profissional daqui para frente?
Do meu ponto de vista, tem duas coisas que impactam forte a maturidade emocional nesse momento e as questões da saúde mental dos nossos colaboradores. O primeiro, que é central de um momento de crise como esse, é a incerteza em relação ao futuro. Pense vocês que qualquer organização criou uma lógica de jornada do seu colaborador pautada na ideia de carreira. E a carreira agora está suspensa, né? Porque o futuro está suspenso, os projetos estão suspensos, a vida está suspensa. Então, como é que você garante segurança? O mínimo que você possa dar para o seu time, nem que sejam pequenos acordos, não é? Vou garantir para você que a gente consegue ficar aqui para todo o tempo juntos, independente do que vier acontecer no mundo. Isso é impossível. Mas que pequenos acordos você acha? Que grau de transparência você consegue ter com eles para conseguir dar uma segurança? Olha, as coisas estão mal, a gente não está tendo bons momentos, pode ter corte. Transparência é mais do que tudo. Porque não tem conversa de corredor. Conversa de corredor, a tal da Rádio Peão, ela acabou. E a Rádio Peão trazia segurança e insegurança ao mesmo tempo. Então, nesse momento, se o líder não tem transparência na comunicação e as empresas não têm, a gente joga um peso na insegurança mental e na saúde mental dos nossos colaboradores de maneira absurda. E um outro ponto também, né? A ansiedade vem aí como um jogo importante. Quase como você tem um time que está querendo acelerar o futuro de uma forma que não dá para ser acelerada. Não é a gente que vai determinar quando vamos voltar para o escritório, ou quando a doença vai ser totalmente banida do mundo. Então, como é que você acalma o teu time? Né? Eu acho que é uma pergunta importante. O terceiro ponto, ligado à saúde mental, é a depressão. Né? E a depressão, em geral, ela surge não só por questões químicas, mas por questões sociais, quando, diante de um futuro que não existe e está suspenso, e um presente que é um fluxo que você está perdido sem saber como dar conta, muitos dos nossos colaboradores se prendem no passado. E ficam, ai, que saudade do tempo que eu ia para a firma, ai, que saudade do tempo que eu estou preso, que eu ia para aquele momento. E aí, preso a esse passado, você não gera movimento. E isso pode ser um problema para a saúde mental, né? A gente não pode esquecer disso. Então, líder agora precisa estar de olho nisso. Garantir segurança. Segurança e transparência e confiança. Eu acho que são os pontos fundamentais. Bom, aqui a gente tem várias pessoas falando muito sobre essa questão, né, do trabalho realmente invadindo o espaço, que a gente tem que não está tendo como lidar, né, com isso, está tendo que incorporar a vida no trabalho e tal. Mas o Alexandre Félix Silva, ele falou o seguinte: esse sistema veio para ficar. Então, assim, não adianta ficar falando muita hora, de se reinventar. Eu acho que essa seria a palavra daqui para frente, reinventar o tempo todo, porque a gente já estava preocupado com isso há pouco tempo atrás. Tem que ser mais digital, tem que se reinventar. Agora a gente tem que se reinventar de novo, né? O tempo todo. Sabe todas aquelas promessas que os grandes pensadores do mundo dos negócios já diziam? Que a gente ia ter que mudar em média 4 a 5 vezes de carreira ao longo da vida, que as mudanças digitais iam chegar. Tudo que eu brinco que era conversa de alcova, aqueles papinhos que a gente falava assim, em 2030, 2040, talvez seja assim, chegou agora. E eu tenho certeza que todo mundo que já construiu uma carreira foi obrigado, de alguma forma, a se reinventar. Essa é mais uma reinvenção. E o ponto fundamental para a gente virar outra coisa é aceitar as circunstâncias e começar a se movimentar para isso. Eu tenho brincado sempre que esse não é o momento para estar parado, esperando. Esse é o momento para estar andando para algum lugar. Porque lá no Titanic, quando o barco estava afundando, o pessoal que mais se deu bem era o pessoal que estava tocando violino. E ficou tocando violino, mais calmo, tranquilo, independente das circunstâncias. Eu acho que o caminho agora é a gente entender que violino que a gente toca, ou que música que a gente quer tocar para continuar fazendo sentido para o mercado e para a gente mesmo. Porque vai ter que mudar. Vai ter que mudar. A firma já cobrou mudança de você quando introjetou, sei lá, o fim da baia e colocou o fim da sala e colocou a baia. Ela já ia cobrar de você quando trouxe esses espaços de design thinking para dentro do modelo. Já todo mundo estava ouvindo falar de Agile, né? Todo mundo estava ouvindo falar de Scrum. Todo mundo estava ouvindo falar desses novos modelos de trabalho. A gente já estava ouvindo falar da conversa de WhatsApp no nosso relacionamento com o nosso chefe. Então, é mais se adaptar a esse novo jogo do que grandes desesperos. Durante um processo de mudança, desesperar não resolve nada. A gente tem que saber que nova história a gente conta sobre a gente mesmo. Acho que esse é um ponto importante.
Agora, quando a gente falou, né, da mudança dos espaços, dos escritórios, né, você falou, bom, o escritório de plano aberto agora vai ter que ser reconfigurado, tudo. O que você acha que a gente, porque você tinha muitos espaços, por exemplo, de coworking, como é que você vê isso daqui para frente? Porque você ia para o coworking para quê? Para dividir sua experiência, estar perto das pessoas, ir para o café também, para trocar essa ideia. Você acha que isso vai mudar esse hábito também? Eu acho que o co vai mudar, né? A gente vai continuar trabalhando, mas a ideia de co, que é estar junto, ela vai virar outra coisa. Boa parte desses coworkings, né? Eles vêm com uma ideia muito forte da construção de um ecossistema de ação conjunta, muito mais do que um real estate, muito mais do que a venda de um espaço para você trabalhar, mas na medida do caminho, eles foram acabando se transformando num mero lugar de espaços, né? De aluguel de espaços. Eu acho que é uma retomada do princípio do coworking. Coworking precisa ser uma plataforma de ligação ou de potencialização de novos negócios. Sobretudo onde não só as empresas são empresas, mas nós mesmos vamos ter que pensar a gente como empresa. O que é isso? Se a economia do on-demand, se a economia do eu preciso, eu te pago, já estava crescendo, agora mais do que nunca, elas vão fazer mais sentido. Então, como é que um coworking possibilita a ligação e a conexão entre um pool de necessidades e um pool de habilidades na medida que elas vão aparecendo? Esse é um ponto decisivo, porque ninguém vai mais para o coworking só porque ele tem um painel de LED dizendo que trabalhar é maravilhoso. Ou ninguém vai mais para o coworking só porque ele dá cerveja de graça. Ou ninguém vai mais para o coworking só porque você tem lá pessoas que andam de maneira cool e divertidas dentro do mesmo espaço. A gente vai para o coworking para a possibilidade de potencializar nossos negócios, com gente interessante, que parece com a gente e que pensa de maneira distinta da gente. Então, essa valorização das futuras ligações que a gente pode ter a partir do novo jogo do trabalho, me parece que é o novo e vai ser a nova forma como a gente vai trabalhar. Então, esses cubículos que às vezes os coworkings inventavam só para você ter a sua própria sala, vão perdendo sentido e a gente vai buscando essa liberdade que o digital traz e as inúmeras possibilidades que ele traz para a gente. Provavelmente essas relações vão acontecer mais em plataformas que vão... Na verdade, você vai se habituar mais com esse mundo das plataformas, como já está se habituando, né? E isso vai dar um novo sentido para essa palavra, para esse momento do coworking. E repara, Estela, que quando a gente fala que as plataformas e o coworking vira essa plataforma de ligação entre pessoas distintas, coloca um peso sobre todo mundo, que é a invenção de quem você é dentro desse perfil digital. Você antes só estava preocupado, sei lá, em atualizar seu LinkedIn. E, em geral, você começava a atualizar seu LinkedIn quando estava pensando em mudar de emprego. Não vejo ninguém que acaba de assumir o emprego preocupado com o LinkedIn, né? Que está feliz no emprego. Estou muito preocupado com o meu LinkedIn agora. Vou mudar minha foto e começar a botar minhas experiências e compartilhar links. O que a gente vê agora é que o LinkedIn e outras plataformas de venda da sua persona pessoal, da sua persona individual, da sua persona digital, assumem uma preponderância ainda mais importante. As pessoas vão ter que saber o que você faz para poder contratar o que você faz. E aí, é interessante a gente ver também que os perfis em redes sociais, que eram redes sociais só de sociais, mais pessoais, eles também rompem. Eu tenho dito que CEO de empresa que tem Instagram em churrasco de família, com sunga na beira da piscina, precisa apagar essa foto. Porque na hora que eu vejo uma matéria no Valor Econômico com o seu nome, eu não vou saber, eu vou lá no LinkedIn, porque o LinkedIn é o único lugar que esse cara fala de trabalho. Eu vou entrar no primeiro link. E se o primeiro link for o seu Instagram ele importa na construção da sua persona profissional. As opiniões que você tem no Twitter, elas importam na construção da sua persona profissional. E as opiniões e os links que você curte ou compartilha no Facebook, eles importam também. Essa ideia, e sobretudo em redes sociais que são mais individualizadas como o Twitter, de que, olha, retweet não é endosso, é só compartilhamento, cai pro ralo. Tudo que você curte, compartilha é endosso e diz muito sobre você. Então, esse cuidado sobre a imagem que a gente coloca do lado de fora para construir a nossa persona digital e essa confusão entre o pessoal e o profissional vem para ficar. E é bom a gente estar com muito controle sobre isso. Sabe por quê?
nesse momento de crise, as empresas que tinham CEOs com imagens digitais ou imagens públicas muito consolidadas saíram na frente. Um exemplo claro é Magazine Luiza. Magazine Luiza, a dona Luiza Trajano, ela já era uma persona para além da empresa há muito tempo e agora ela está em live, em matéria de jornal, em qualquer lugar. E não é à toa que quando a gente faz pesquisa aqui perguntando qual empresa você acha que está mais se movimentando em termos da pandemia e da quarentena, Magazine Luiza aparece lá na frente. Então a persona que a gente inventa sobre a gente é decisivo para definir o que a gente é no trabalho e na vida profissional, na vida pessoal. Quer dizer, esse é o momento de você trabalhar a sua marca pessoal também, né? Porque quem está parado, quem está procurando emprego, quem está empregado, eu acho que todo mundo, de alguma forma, sentiu-se aí estimulado a fazer isso, né? Eu acho que esse pode ser o segundo momento de você fazer isso, quer dizer, não trabalhar a sua imagem pessoal, não só quando você está procurando emprego, mas quando você, diante de tudo que está acontecendo, você precisa se reinventar nesse sentido, né? Com certeza. Reinventar é o ponto fundamental. E eu brinco sempre que é mais difícil a gente reinventar fisicamente e é mais fácil a gente reinventar a imagem ou as palavras que a gente gera sobre a gente. Então, um skill fundamental nesse momento é o storytelling, né? Assim, é que a gente falava, ninguém aguenta mais ouvir sobre storytelling. Nesse momento, a narrativa que você constrói sobre você faz parte do teu processo de reinvenção. Faz parte dessa invenção de quem você é. E esse é um elemento fundamental nessa hora. Então, olha, muita gente aqui está falando, porque realmente essa questão tudo bem, reinventar lá fora, mas dentro de casa eu acho que é o que está mais preocupando. Tem gente aqui falando que, por exemplo, eu tenho que trabalhar na cozinha, difícil, como é que eu vou delimitar o meu espaço? Aí o outro diz assim, bom, eu tenho um amigo que fez assim, dividiu o apartamento, área social, área de convivência e área de treino. Então, cada espaço da casa, né, vira... Eu tenho uma amiga que fez até a área do cinema, que é onde você vai ver a televisão. Né? Vou tentar mudar um pouco isso. Agora, tem as questões importantes que também são citadas aqui, as questões ergonométricas, né? As empresas estão se preocupando com isso? Aqui tem alguém, a Célia Lima, disse que sim, a empresa dela disponibilizou o próprio desktop, pode levar cadeira, tem outras empresas que fizeram isso, mas a maioria não. Então, assim, questão de ergonometria, questão de segurança da informação, eu acho que a gente ainda está num estágio em que há muito o que fazer para a gente estar num trabalho ideal, né, numa nova relação realmente de trabalho, e acho que a parte das empresas tem que ser maior, né, nessa conta aí. Sim, mas só tem 2 meses dessa pandemia, né, eu acho que a gente precisa, da quarentena, né, eu acho que a gente precisa ter também compaixão com a gente mesmo, e as empresas precisam ter compaixão com elas mesmas também, né, o processo de adaptação, ele é um ciclo, ele é um caminho, e você tem que entender que se todo dia você fizer alguma coisa para melhorar, já está ganhando. Voltando na pergunta aí nessa questão da vida pessoal aqui, né, ou dessa casa que recebe o trabalho, os dilemas que isso traz, a gente precisa ter muito controle sobre isso. E isso é um papel também, um desafio dos times de RH. Eu brinco sempre que a vida dos times de RH ficou muito mais complexa agora, porque a vida pessoal e o contexto pessoal do teu colaborador interfere muito na produtividade dele e a gente precisa ter controle disso para não reproduzir preconceitos. Já vem se falando muito aqui de uma produtividade dos homens, de uma pró-produtividade dos homens e de uma antiprodutividade das mulheres. Como assim? Nos modelos de gestão isso está acontecendo. Como assim? Como dentro desse vocabulário, dessa sociedade machista que a gente conhece, na boa parte das vezes, os afazeres da casa e o cuidado com os filhos recai sobre os colos das mulheres, no gestor, muitas vezes, cobra mais dos homens e releva mais as mulheres, porque elas têm ali esse dilema com a casa, tá? E aí não tem nenhum problema, você está levando em consideração o contexto individual de cada um. Qual é o meu ponto que a gente tem que chamar a atenção aqui? Porque no momento que você for começar a fazer cortes na sua equipe ou trocar pessoas, a coisa mais comum é você começar a achar que vale mais a pena contratar homens do que contratar mulheres. Ou dentro do jogo, da divisão de tarefas dentro da casa, o modelo mais comum é os homens começarem a dizer que eles têm mais tarefas para dar conta do que as mulheres. Na hora da contratação, se a gente cair dentro desse jogo, fica ainda mais fácil a gente referendar as grandes disparidades salariais
que já existem entre homens e mulheres. E a gente tem que lutar contra isso. Esse é o momento onde, primeiro, homens e mulheres precisam renegociar dentro do espaço da casa os afazeres. Então, teu marido não ajuda, né? Teu marido divide tarefas e divide dos filhos. E por mais que ele ganhe mais, às vezes, né, que é o que acontece, dado essa disparidade que a gente vê por aí, o seu trabalho importa tanto na organização da família quanto ele. Então, não caiamos nessa, né? Porque os homens, muito folgados como são, tendem a ficar ali, meu Deus, eu estou aqui, minha filha, tenho que fazer meu trabalho, e as mulheres ficam apagando os incêndios da casa e colocam suas carreiras em risco. É interessante, Estela, porque a gente viu que o cuidado com o filho, agora, nesse momento, recai sobre 82% das mulheres, não importa a classe, e só sobre 47% dos homens. Então, o vocabulário aí dessa redefinição vai para o ralo. Isso impacta a vida profissional delas. A gente vê também, com muita força, os afazeres domésticos caindo sobre o colo delas, né? E, sobretudo, sem a terceirização do trabalho, que é a ajuda dos profissionais que davam conta dessa vida familiar. A gente não pode aceitar isso, nem na gestão e nem dentro de casa. E redefinir espaço, eu acho que esse é o jogo. Eu me lembro sempre que, semanas atrás, participei de um debate com um ator da Globo, e ele, antes da conversa entrar na live, ele estava andando por dentro da casa dele, e ele andou por volta de 20 minutos sem repetir o cenário. Isso é um privilégio, né? Porque você não pode nem dizer que essa pessoa tem um único contexto de vida. Porque dá, né? Essa casa dá, né? Dá para a mulher ter a parte dela, o filho ter a parte dele, e o marido ter a parte dele. E aí tudo se resolve. Tem o lugar da academia, o lugar do lazer, o lugar da casa, o lugar do escritório. Tem espaço para todo mundo. Esse não é o contexto da sociedade brasileira. E não é o contexto da sociedade brasileira. E aí qual é o jogo? É a gente redefinir espaços, né? É a gente redefinir espaços. E dar conta de adaptar esses espaços. As pesquisas já apontam que 32% das pessoas redefiniram a casa, compraram coisas para casa, desde que a quarentena começou. Então, se o quarto do seu filho não tinha uma mesa para ele estudar lá, ele estudava na mesa da cozinha, e só tem a cozinha para você trabalhar, compre uma mesa, nem que seja daquela mais barata agora. Ah, mas não combina com a decoração. Depois você dá um jeito na decoração, ninguém vai na sua casa agora. Deus queira, né? Se você não está conseguindo, não tinha, sei lá, a mesa da sala não fica num lugar bom, tira a mesa da sala e coloca outra no lugar, né? Ou estabelece que você e seu marido trabalham na mesa da sala e os filhos na mesa da cozinha. A gente precisa redefinir, para além dos antigos protocolos, que espaços são esses da casa nesse novo jogo. Então, tem aqui o Rafael Pacheco, ele está falando, ele é gestor de projetos aqui da COP, do Rio de Janeiro, o FRJ. Ele fala assim, que os aspectos ergonômicos, né, isso que você está falando, tem uma mesa, temos aqui, efetivamente, se eles forem observados, eles podem garantir uma produtividade maior para todo mundo, para todas as atividades. Na cadeira e mesa são alguns dos elementos, mas assim, você tem metas, interação, processos, tarefas. Você está num lugar que te propicia condições para trabalhar melhor, é claro que você vai produzir melhor. A produtividade, inclusive, a gente deu recentemente estudo, tende a cair um pouco nesse nosso home office mais improvisado nesses tempos, né, do que no home office planejado, né? E aí, esse eu acho que é um papel desses novos acordos, né? Porque o que eu acho que é muito interessante a gente entender que a vida de voltar todo mundo para a firma não vai acontecer. Se você adorava a sua mesa de trabalho, eu acho que você tem que se despedir dela, porque o novo modelo que se impõe daqui para frente é a gente mesclar, e é isso que as pessoas querem, né? As pesquisas apontam aqui que 43% das pessoas querem mesclar daqui para frente dias no trabalho com dias em casa. E isso vai determinar uma nova gestão de pessoas no trabalho. Você não vai ter mais a sua mesa, você vai sentar na mesa que tiver disponível para você trabalhar quando você for para o trabalho. Então, a casa, ela não vai deixar de ser um espaço para a gente trabalhar. Eu acho que esse é um ponto importante. E é importante também a gente levar em consideração que quarentena não é home office, né? Não é porque agora está pesado pra caramba que depois vai ser pesado para sempre. Porque pensa que os filhos, de certa forma, vão voltar para a escola. Então, você vai ter momentos de paz ali dentro de casa. Você e seu marido não precisam fazer home office no mesmo momento. Mas uma estação de trabalho em casa vai ser mais do que nunca decisivo. E isso é o quê? É mais do que cadeira. É posicionamento, você sabe. Eu não sei. Lá no trabalho eles sabem, né? Mas eu não sei qual é a distância adequada de um computador, da tela do computador do trabalhador. Eu não sei qual é a altura certa que a tela tem que ficar.
Eu não sei, por exemplo, qual é o posicionamento desse teclado. Eu não sei, por exemplo, se ruído interfere, por exemplo, essa sequência de calls que eu faço por dia, qual é a sequência boa para a minha saúde. Se isso ficar em calls no Zoom ou em qualquer outro aplicativo desse, dia e noite, falando numa altura que não é altura normal e ouvindo numa altura que não é altura normal, vai impactar a minha saúde. Os setores de RH agora precisam mais do que nunca auxiliarem nesse processo de transformação dessa casa como um pedaço de trabalho. Inclusive ensinamento, né? Já está na hora de você mandar aí um videozinho para casa do teu colaborador, dizendo para ele como é que ele senta na cadeira que não chegou ainda, né? Uma cadeira que não está apropriada, aguenta até quando? Né? Aguenta. E se não tiver apropriada, quais são os danos que a gente tem? A gente precisa de conhecimento nessa hora para conseguir enfrentar esse desafio. É isso aí, luz, cadeira, tudo faz diferença. Ô, Michel, olha, estamos chegando no fim aqui, mas eu queria te agradecer muito aí a tua participação, foi ótima, acho que todo mundo, né, está aprendendo junto. Eu espero que essa experiência do Covid leve a ambientes de trabalho mais saudáveis, né? E eu queria te agradecer muito aí a sua participação. Muito obrigada. Não, eu que agradeço demais, eu brinco sempre que conhecimento só vale se for para ser compartilhado. Então, momentos como esse, eu acho super importante. Eu tenho certeza que não está sendo fácil para ninguém. As pesquisas mostram que os mais velhos sofrem porque estavam já no momento importante da maratona, que é a carreira, e parece que as regras vão mudar. Tenho certeza que todos vão conseguir se readequar. Os mais jovens sofrem tendo que entender que novo espaço é esse dentro da casa. As mães e as mulheres sofrem com os dilemas e o peso forte desse vocabulário, como a gente já colocou, das disparidades de salário, de carreira e de gênero mesmo, pesando sobre as costas. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai se adaptar, porque não há mal que não tenha remédio e não há problema que não tenha solução. Então, é só um pouco de calma, bebe uma água com açúcar, se não tiver diabetes, respira um pouco, medita, porque tenho certeza que vai dar certo. A gente tem que acreditar, no mínimo. É isso aí. Gente, muito obrigada pela audiência, muito obrigada quem estava acompanhando a gente pelo Twitter, aí, pelo LinkedIn. O Carreira em Destaque volta na semana que vem, às 14h30, terça-feira, com sempre gente bacana aí falando de carreira e discutindo aí o futuro do trabalho. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.